Você já imaginou se durante sua graduação tivesse criado um diário especial de tudo o que aconteceu? Onde cada página revelaria sua jornada única de aprendizado, suas conquistas e os desafios superados? Então, isso seria um portfólio. Hoje, utilizado no curso de graduação, criado pelos alunos, ele não apenas mostra o crescimento de suas habilidades e conhecimentos ao longo do curso, mas também é capaz de criar um vínculo entre alunos e professores. Nele, você tem a liberdade de compartilhar seus medos e ansiedades, desafios e, claro, suas conquistas. O portfólio é também um refúgio onde cada linha escrita e cada projeto apresentado reflete sua paixão e desenvolvimento. A intenção do portfólio vem junto com a liberdade que ele oferece. É um local onde você deve colocar sua criatividade da maneira como preferir. Por isso surgem desde textos simples até projetos elaborados, como sites ou galerias, sejam eles físicos ou digitais. Cada portfólio é tão único quanto a pessoa que o criou. Mais do que um simples material de avaliação, o portfólio é uma ferramenta poderosa para você e seus professores acompanharem seu progresso. Ele revela seu ponto de partida e de chegada, as reviravoltas e também suas conquistas. Já se imaginou revisitando todo o seu processo de aprendizagem e convivência com as pessoas, mesmo anos após se formar? Acima de tudo, esse é o poder e a intenção do portfólio: trazer memórias, celebrar seu crescimento e mostrar o quão longe você chegou. Sabe o que é mais interessante? Que em tão pouco tempo, desde sua implantação, já temos exemplos da capacidade de mostrar caminhos e a transformação dos alunos. Tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou da turma 36 de enfermagem aqui da Unesp. E eu sou a Roberta, sou da turma 35 de enfermagem aqui da Unesp. Roberta, me conta um pouco como é que foi esse processo de criação do seu portfólio? Já estando no segundo ano, como que foi quando você descobriu que ia ter que construir esse portfólio de uma forma super criativa? Eu quero saber como foi a sua experiência. Bom, no começo foi bem complicado, né? Eu fiquei um pouco assustada. Meu Deus, tem que ser criativa, eu tenho que expor o que eu tô aprendendo, como é que tá funcionando. Achei que ia ser bem difícil, mas quando eu comecei a pensar, foi se tornando um pouco mais fácil. Quando a gente começou, a principal pergunta foi: conta um pouco sobre você. Aí eu peguei e fui pensar um pouco na minha história, né? E eu sempre fui apaixonada por arte. E tudo, música, seja desenhar, arte em si. Aí eu acabei trazendo para esse lado e acabei expondo meu portfólio numa galeria de arte. E para você, como foi a construção do portfólio? A construção do meu portfólio foi um pouco diferente da sua. Eu optei por trazer um pouquinho da minha história também aqui no começo. Contei um pouco de onde eu vim, contei da minha família, contei que na minha família, no meu vínculo familiar, eu sempre fui rodeada de muito amor, como está contando ali, e eu sempre tive essa vontade de poder expressar por meio de, seja alguma profissão ou seja alguma ação que eu fosse fazer na minha vida. Então, eu contei um pouquinho como foi, como eu encontrei a Unesp, como isso chegou na minha vida. Contei também que tive experiências na família já da universidade e eu tive muita essa influência. Então, eu descrevi um pouquinho logo nesse começo. Mostrei também como foi todo esse processo, né? Eu estando no primeiro ano, como foi participar de um vestibular tão grande, de fazer parte de um processo tão grande de educação no país. E contei também essas inovações, como foi me descobrir, como é que foi fazer essa prova tão concorrida e poder ter essa oportunidade de participar. Eu vi que no seu portfólio, na capa, você optou por colocar uma temática. Por que uma enfermeira em construção? Bom, eu acho que isso foi um pouco orgânico até, porque eu não pensei necessariamente nessa construção, foi mais na galeria de arte um título que eu queria. Acabei colocando assim e no final todo o meu portfólio virou voltado para essa construção em si. Aí eu sempre trago aqui as obras, né? E viraram obras no sentido literal também da construção. Então os materiais, eu fui relacionando tudo. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho, né, que eu nunca foi o meu plano de verdade vir para enfermagem, acabou sendo um pouco cair aqui de paraquedas. Fiz o vestibular, lógico, então foi uma escolha, mas não foi uma primeira escolha. E aí eu cheguei aqui como se fosse do zero mesmo, então vamos construir do começo essa enfermeira. E eu trouxe, então, todo esse passo a passo, desde a descoberta do que é o curso, de como é que funciona, o que o enfermeiro faz, que eu não fazia a mínima ideia.
e tô construindo essa enfermeira aos poucos. Enquanto eu vou descobrindo o que eles fazem com os estágios também, né, que a gente vai conhecendo os campos, fui me encontrando e hoje tô aqui apaixonada pela enfermagem e a cada dia evoluindo um pouquinho mais. Bom, eu me encontrei aqui, né, mas e você? Você já veio sabendo que você gostava da enfermagem? Se encontrou em algum campo por aqui enquanto tá conhecendo? Como tá sendo? Então, pra mim, na verdade, eu contei um pouco que eu nunca, assim, sonhei, desde o começo da minha infância, assim, em fazer enfermagem. Na verdade, a enfermagem, pra mim, surgiu como uma opção no final do meu 3º ano do ensino médio. Uma professora muito especial me apresentou o curso e falou que eu tinha super o tal perfil de enfermeiro. E foi aí que eu pesquisei muito e descobri a Unesp e vi que aqui o currículo trazia coisas que, para mim, são muito importantes, que agregavam juntamente cuidado, ciência, arte, pesquisa e amor, que é muito importante para mim. Então, eu me encontrei aí e coloquei também que, durante a graduação, assim como você falou, sobre a sua galeria própria que você está construindo diariamente no curso, para mim, eu vi esse processo como um quebra-cabeça, com pecinhas que foram encaixadas assim diariamente, aos pouquinhos, aprendendo e formando assim quebra-cabeça super complexo, mas também complementar. E isso se deu, por exemplo, na parte da pediatria, que foi uma área que eu me encantei, me apaixonei, quando eu comecei a ter contato maior com crianças. Isso aqueceu meu coração, assim, literalmente. Eu fiquei muito feliz, eu gosto muito, e foi aí que eu me identifiquei cada vez mais. Participei de algumas atividades também, tive a oportunidade de participar de atividades super legais, bacanas aqui no 1º ano. E eu optei por colocar aqui no meu portfólio algumas imagens de momentos especiais que eu guardo com muito carinho. Essas são algumas atividades que eu participei no ano passado. Trouxe também eu aqui, criança, me reencontrando com minha criança, meu eu infantil, né? Coloquei aqui também momentos especiais de educação e saúde, de algumas disciplinas que eu vivenciei. Então isso foi super especial para mim e eu guardo com muito carinho todo esse afeto que eu trago pela parte das crianças e que eu encontrei essa possibilidade de expressar tudo isso por meio da enfermagem. Então, com relação ao meu portfólio, eu sempre busquei colocar nele as minhas experiências e reflexões e até sentimentos que às vezes a gente passa em determinadas situações, né, lá. Tanto em questão das situações de aprendizado, quanto nas situações mais práticas em que a gente tem contato com pessoas diferentes, os professores, os pacientes que a gente encontra nas unidades, assim. Claro que a gente não tem um contato tão próximo, mas eu sempre busquei trazer essa visão, né? E até determinado momento, né, do meu portfólio, eu comecei a perceber o quanto o portfólio foi positivo para mim, para conseguir fazer uma conexão entre as UCs, né, as unidades curriculares, e como eu conseguia conectar muitas delas, muitas das questões da enfermagem com as questões de biologia. Então, assim, se tornou assuntos muito mais claros quando você interliga essas duas coisas. Porque eu não sou uma pessoa que me dou bem que me dou bem com lógica e questões mais de exatas, né? Essa parte de contas, essas coisas, eu tenho algumas dificuldades. E uma das abordagens iniciais que a gente teve foi muito difícil pra mim, que foi um TBL sobre o assunto. Eu fiquei muito perdida. Então, realmente é uma coisa que eu sei que eu vou precisar treinar minha vida toda, mas que realmente eu consegui perceber uma dedicação dos professores em nos ajudar e nos fornecer apoio, né? Tanto que após essa experiência ruim com o TBL, os professores, eles tentaram mudar as alternativas de aprendizado, eles ficaram bem em cima da gente para ver se a gente estava aprendendo as coisas. E também deram total atenção para as nossas dúvidas. Eles fizeram um local confortável para você se expressar. E expressar, tipo, olha, eu não entendi isso. Eu estou com dificuldades nisso. Você poderia explicar de outra forma. Sempre se mostrou uma coisa muito livre, assim, pra gente. Em que a gente teve mais contato próximo com a profissão em si, já que envolve muito mais essa questão
da prática mesmo. As aulas sempre foram muito divertidas para mim. E é aquele negócio que eu já tinha dito sobre a conexão de, por exemplo, você estudar fisiologia e aí você ir fazer uma aula prática que tenha, os conteúdos tenham a ver com isso. A questão, por exemplo, de você entender que Glasgow tem a ver com a parte do sistema nervoso, sabe? São coisas que você começa a fazer sentido na cabeça, é simplesmente incrível quando a gente descobre isso. E eu acho que uma última coisa bacana para se dizer também foi uma conexão que eu percebi em atividades e práticas que envolviam crianças. Eu percebi que eu gosto muito de interagir com elas e às vezes eu sou a Xuxa da enfermagem, é verdade. É verdade. E aí eu gosto muito de interagir com elas, realmente me sinto muito confortável, tenho mais liberdade, né? E eu acho que é uma experiência que eu quero muito, assim, explorar cada vez mais pra poder entender se eu gosto mesmo disso. Meu nome é Gabriele, eu sou da turma 35 da enfermagem da Unesp. E eu sou a Lívia, aluna da 35 da enfermagem também. Lívia, quando você estava fazendo seu portfólio, qual foi um aspecto importante para você, assim, quando você estava elaborando ele, que você acha que foi muito significativo? Olha, o que destacou pra mim, principalmente, foi a correlação das UCs. É nítido quando a gente faz o portfólio como elas se conectam. A gente, com o início do currículo novo, ficou muito surpreso com tudo e a gente fica um pouco com receio, assustado, mas conforme o tempo e escrevendo o portfólio, a gente consegue ver como existe essa interligação entre as UCs. Desde o momento que a gente fala de biossegurança e depois fala de vacina, ou um momento numa aula de fisiologia, aí quando a gente entra e a gente vê isso também não só através do portfólio, mas com as práticas, mas eu senti que com o portfólio eu consegui consolidar tudo isso que eu aprendi e ficou muito mais nítido tudo isso. Então foi algo que destacou muito pra mim e ficou bem, bem claro, assim. Quais partes você colocou no seu portfólio? Eu gostei, eu tentei falar de um todo um pouco. Pra mim, como foi um momento que a gente estava em estágio, então eu tentei lembrar de todas as aulas que a gente teve, a trazer tanto os aspectos dentro da sala, mas também os aspectos que a gente teve na prática. E teve os estágios, né, que ajudaram nisso. A gente participou, então, dos estágios dentro do hospital, tanto também na unidade. E trouxe essa clareza e eu trouxe isso dentro do meu portfólio. Mas também lembrando dos momentos em aula que foram extremamente importantes pra gente estar aqui e chegar até aqui. Eu sinto que os estágios, junto com o portfólio, depois do estágio a gente sentava pra fazer esse portfólio, era o momento que a gente conseguia organizar, assim, o que a gente tinha em aula, o que tinha feito no estágio. Você via que tudo do currículo novo que a gente estava com medo de será que tá fazendo sentido, realmente estava fazendo sentido e tudo estava se encaixando naturalmente, assim. Foi assim, essencial. A gente teve esse receio, mas realmente o portfólio ajudou muito a concretizar. Mostrar que a gente sabia, que a gente podia escrever. Sim. Também nos estágios, mostrar que na prática a gente conseguiu mostrar isso. E poder falar um pouco sobre isso foi muito importante. E querendo ou não, o portfólio foi um treino de escrita, né? No momento que a gente precisa escrever TCC, fazer IC, é um momento também que a gente treina essa escrita. É um momento importante pra gente ter, assim, foi algo que trouxe muita significância, assim, para o nosso trabalho até aqui. E você, assim, o que destacou para você? Então, o meu portfólio, ele é estilo de uma revista, né? Então, eu trazia meio que como se fosse manchetes. E eu também foi um momento que eu sentia que eu conseguia, quando eu sentava para escrever o portfólio, que a gente tinha tempo para isso, eu conseguia, nossa, olha como uma coisa lá de gestão se conecta aqui com o raciocínio clínico, como a gente foi, e aí foi um momento também que eu conseguia parar e enxergar o quanto que a gente evoluiu lá da microbiologia pro macro, tipo assim, a gente passou no primeiro e uma parte do segundo
vendo lá as aulas de imuno, célula e como funciona. E agora eu estava no momento de prática, eu estava lá na unidade, aplicando vacina, explicando como as vacinas as vacinas funcionam. Então foi tipo um momento que, assim, meu Deus, aquele currículo que eu tava com medo de, será que tá fazendo sentido? É um momento assim que você vê o produto final, sabe? E a gente fica muito feliz, sabe? Que você sente o quanto que você evoluiu e quando você foi construindo realmente como se fosse uma escada, assim, uma espiral, sabe? E aí eu fiz uma parte do meu portfólio explicando desde da micro, que foi as aulas de imuno, até o macro, falando de biossegurança, das vacinas, com cuidado com o paciente. E outra conexão também que eu fiquei, assim, muito satisfeita de ter feito foi a questão do raciocínio clínico e a gestão. Que da mesma forma que quando a gente estava lá na gestão, pensando que a gente vai estar na unidade, que a gente vai estar num lugar onde a gente precisa planejar, precisa ver quais são as ações, pensar na segurança do paciente, o que é melhor, toda a estrutura, eu senti que também era uma coisa que a gente aplicava no raciocínio clínico, quando a gente está ali com o paciente, planejando a nossa assistência, qual vai ser as nossas intervenções, quais são os diagnósticos. Então foi assim um link muito bom de fazer e tipo, o portfólio proporciona isso pra gente, sabe? Então é algo que foi muito legal de ser construído. E eu acho que é um produto assim que sintetiza o que é o currículo e quanto a gente evolui. E, tipo assim, não é só uma questão de mostrar conhecimentos ou narrar coisas por narrar. Mas é um momento que a gente, tipo, conecta os assuntos, que a gente treina escrita, que a gente vê a nossa evolução pessoal, como a gente estava lá com medo e agora olha só como a gente está integrando os conhecimentos e construindo isso. Então eu acho que é uma experiência assim, muito bacana nessa questão de integrar os conhecimentos e ver as coisas funcionando. Acho que a palavra realmente é evolução. O portfólio ele mostra pra gente o quanto a gente evoluiu. Sim. E às vezes não, a gente realmente não tinha essa noção. Desde o primeiro ano, o segundo ano. E quando a gente senta e senta pra escrever, a gente vê que sai, a gente fica com medo de não ter o que escrever, mas Sim. quando a gente vê, a gente já escreveu. E quando a gente para e lê tudo que a gente falou, tudo que a gente viu, a gente vê o quanto a gente realmente evoluiu. Sim, com certeza. E, tipo, no exemplo, eu citei, né, uma estratégia de ensino que uma professora de gestão teve, de fazer um Uno, onde a gente conectava os conhecimentos, tipo, a definição com a palavra. E aí, tipo, muitas das pessoas pensam assim, nossa, uma professora aplicando o Uno, ninguém tá aprendendo nada, porque a sala tava aquela bagunça, aquele, tipo, foi um caos, foi super divertida. E sim, às vezes um professor que não conhece metodologia nova, assim, nossa, aqui não tá acontecendo nada, ninguém tá aprendendo nada. E, tipo, não, ficou pra mim o conhecimento de gestão, e aí, a hora que eu tava lá em raciocínio clínico, eu falei, nossa, eu lembro daquele Uno que a gente fez, que tinha a questão de planejamento, e aqui eu também estou planejando, também tem um raciocínio aqui. Então, às vezes, tipo, como essas outras ferramentas também que tem no currículo novo, você vê que funcionaram, que às vezes lá na hora parecia uma brincadeira, super, tipo, o conhecimento ficou retido. Foi muito importante. A gente vê realmente o currículo novo em ação, a gente se assusta e quando a gente vê, a gente tá ali botando em prática. Sim. E escrevendo sobre, podendo passar isso para outras pessoas verem e compartilhando entre a gente esse conhecimento. Com certeza. Olá, meu nome é Thaís, sou aluna da turma 35 do curso de graduação em enfermagem. Aqui hoje eu vim mostrar um pouquinho do meu portfólio para vocês. Eu escrevi ele em formato de crônica. O começo dele não se deu inteiramente por crônica, mas a partir de um retorno de uma professora tentando trazer de forma mais criativa, a crônica é uma forma de escrita que me agrada bastante, por eu poder contar a história cotidiana sem me prender a limitar como trazer o cotidiano da forma mais sincera e mais completa possível. E o formato de crônica me traz essa possibilidade, onde eu consigo trazer as minhas experiências narradas, contando da minha pessoa, sem precisar inserir um outro personagem que não esteja ali, ou fictício. Eu consigo trazer fatos reais sem me deixar de ser eu, sem ter que inventar uma história. Aqui eu trago algumas experiências sobre saberes e alguns olhares que eu aprendi no estágio,
na minha experiência no primeiro estágio que tivemos em grupo. E aqui experiências também, continuando na mesma crônica, também trago relações sobre as experiências em sala de vacina. Trago também algumas vivências também com os meus colegas. Momentos foram muito ricos também de troca, de construção coletiva. E é isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Jorge Lucas, sou da turma 35 da enfermagem. Oi, meu nome é Nayara, sou da turma 36 da enfermagem. Nayara, eu gostaria de saber um pouquinho por que você escolheu esse formato de portfólio. Eu escolhi no formato de diário por ser uma escrita mais livre e eu sinto que o portfólio ele me dá essa liberdade criativa, essa liberdade de expressão, porque eu tinha muita dificuldade, né, nesse tipo de escrita e eu senti que eu não tive isso no portfólio. Então eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha família, um pouquinho sobre a minha vida antes de vir para a Unesp. Falei também sobre como foi entrar numa república, uma coisa nova para mim, que eu nunca tinha passado antes. E falei também sobre essa fase conturbada, que é o vestibular, e entrar na Unesp, que foi a maior realização da minha vida. E quais foram suas maiores dificuldades e aprendizado nesse processo? Eu acho que dificuldade foi me expor e abrir um pouco dessa parte da minha vida. E também relacionar as matérias, porque a gente não pensa nisso no dia a dia, só que quando a gente senta para escrever, a gente percebe como tem essa ligação. E eu acho que a maior experiência foi realmente ter desenvolvido essa parte escrita em mim e ter percebido mesmo como é que é tudo interligado. Jorge, qual formato você escolheu para fazer seu portfólio e quais foram suas dificuldades e aprendizados? Eu escolhi um portfólio no modelo de um diário, porque é onde a gente consegue realmente descrever tanto o nosso dia quanto também os nossos sentimentos. Mas eu acho que uma das minhas maiores dificuldades ao longo da escrita foi não só descrever o dia, mas também colocar o que eu aprendi. Mas com o tempo eu fui construindo uma habilidade melhor na escrita. Então eu aprendi a realmente integrar o que eu aprendi com as minhas vivências. E assim o portfólio ficou como um diário mais universitário, da forma que eu desejava. O portfólio foi para mim uma forma de reconhecer as minhas conquistas pessoais e os meus conhecimentos até aqui. Eu acho que para mim representa a minha evolução. O futuro profissional que eu fui ontem e o futuro profissional que eu desejo ser hoje. E também no amanhã. Significa evolução e amadurecimento. O portfólio significa para mim caminho. O que eu fiz e o que eu posso fazer de melhor daqui para frente. Então, sempre olhando para trás, o passado, para uma coisa que eu fiz próxima, e verificando como eu posso fazer melhor daqui pra frente. Eu acho que o portfólio é uma representação das minhas atitudes, das habilidades que eu construí até o momento e do meu conhecimento. O portfólio significa para mim um momento de observar a minha evolução pessoal. Para mim, ele significa a materialização da construção da enfermeira que eu quero ser.